Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta Casa de Amor. E para iniciar a nossa palestra, a nossa conversa da tarde de hoje, vamos fazer com uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão e companheiro de todas as horas, agradecendo a Ele por já estarmos aqui juntos para aprender um pouco mais de seus ensinamentos. Que a tua luz de amor envolva a cada um de nós que aqui está, para que nós possamos, Senhor, ouvir, tirar proveito de mais um de seus ensinamentos. Pedimos teu amparo e a tua proteção, e que tu possas ser o condutor das palavras do nosso irmão Luiz Carlos, que será o nosso palestrante da tarde de hoje. Obrigada por mais uma vez estar entre nós. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre e amigo Jesus possa estar com todos nós. E eu recebi esse convite de estar aqui à tarde, que não é normalmente eu estou, né? Sempre eu venho à noite só, mas hoje eu vim falar com vocês. Viemos conversar, não vamos palestrar não. Tá? O capítulo é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos já devem ter lido, né? Se não leram, é só passar na biblioteca, tem ali para emprestar ou até para vender. Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. E a gente quer conversar sobre isso, tá? Num diálogo aberto, porque quando nós viemos à casa de Paulo de Tarso, nós temos que vir de coração aberto, para ouvir, para refletir e para nos modificar. Tá? Porque nós seremos, em algum momento da nossa caminhada evolutiva, cobrados de tudo isso que nós já sabemos. Então, nós temos que fazer um esforço. Eu vou dizer para vocês exatamente um esforço muito grande. Porque se nós não nos esforçarmos, nós não vamos fazer a mudança tão necessária para o nosso crescimento. Para esse preparo que um dia, em algum momento dessa caminhada, deixaremos esse corpo físico e adentraremos na pátria espiritual, né? E lá nós não vamos poder sermos o que somos aqui, porque lá nós temos que ser muito mais verdadeiros. Nós sabemos que a Terra está inserida nas zonas do umbral. Mas nós estamos já próximos, bem muito próximo mesmo, de passar para um mundo em regeneração. E nesse mundo, que a Terra chegará, só poderá acompanhar a Terra as pessoas que já não têm a maldade, né? Sim, uma coisa mais bruta, já está bem refinada, a pessoa já consegue fazer uma coisinha que é difícil para nós ainda, mas que há 2000 anos nós aprendemos naquela passagem de Pedro com o nosso querido Mestre Jesus. E ele vai, Pedro pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Exatamente foi isso que Pedro perguntou. E aí, antes que o mestre pudesse, esse mestre é Jesus, né? Pudesse responder, Pedro foi incisivo e colocou uma nova pergunta. Até 7 vezes, mestre? E o mestre vai, com aquele olhar meigo, sereno, ao nosso querido Pedro. E todos nós somos Pedro nessas alturas, e diz: em verdade vos digo,
não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Pedro, cabisbaixo, triste, achando que 7 vezes seria o suficiente, e o mestre vai e diz: perdoar sempre. E isso nós viemos estudando aqui na Paulo de Tarso há 67 anos. Mas nós já tivemos aqui encarnado em outras épocas lá atrás e já também ouvimos isso. Porque nós que somos cristãos já passamos por outras religiões cristãs e certamente ouvimos isso. Só que até agora nós não conseguimos. E nós espíritas, a gente conversando na casa, Paulo de Tarso, as pessoas dizem, é muito difícil. Então, por que nós não conseguimos perdoar? Porque não é um propósito nosso. Nós estamos achando que em algum momento da nossa existência nós vamos dizer assim: a partir de amanhã eu vou começar a perdoar as pessoas que fazem alguma coisa contra mim. Não vai acontecer assim. Nós precisamos estudar. Nós precisamos ter um propósito disso. Assim são as nossas profissões. Do meu querido Daniel, que está aqui, ele um dia disse, lá na infância dele, eu quero ser um profissional, quero ser um doutor de odontologia. O que ele teve que fazer? Ele teve que ir lá fazer o primeiro curso dele lá, que é o nosso ensino primário para mim, né? Mas para ele já foi o primeiro grau, depois foi fazer o segundo grau, e depois ele foi fazer um vestibular, depois ele se inscreveu no vestibular em odontologia, passou em odontologia, e lá ele cursou o curso há 5, 6 anos, se especializou para ele poder hoje ser o que ele é. Houve um esforço, ele desprendeu energias para fazer isso. Muitos querem ser costureira, mas ninguém vai ser costureira aqui parado. Ah, eu vou ler como é que é ser costureira. Não, eu tenho que ir lá, me matricular num curso onde a pessoa vai lá com todo carinho me ensinar como costura. Como é que eu mexo na máquina? Como é que eu passo a linha ali por dentro, no retroço? Como é que eu faço a máquina andar para frente ou para trás? Mas eu quero ser cozinheiro. Mas não basta apenas eu ler ali. Eu tenho que ir lá e praticar depois do curso. Alguém vai me ensinar o fogo baixo, a temperatura, como é que eu faço um arroz, como é que eu faço um feijão. É nesse sentido. E o perdão é a mesma coisa. As pessoas têm que estudar, têm que ler, têm que refletir. Porque senão nós vamos passar toda essa encarnação voltando como chegamos aqui. Continuando não perdoando. Porque esse capítulo, esse início dele é exatamente isso. Perdoai para que Deus vos perdoe. Quando nós fizemos a oração do Pai Nosso, nós já fizemos um propósito ali. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E aí ele fala um pouquinho mais. Reconciliação com os adversários. Lá no capítulo 10, vocês vão ver que está isso aí. Tá? O sacrifício mais agradável a Deus. Então, quer dizer, paramos aqui, porque o capítulo vai seguir com outro na semana que vem. Mas nós, nesse dia de hoje, vamos ficar nesses dois. E aí? Quem de nós ainda tem pessoas que nós não nos damos? Isso é uma impressão nossa. Com aquelas pessoas que nós temos alguma mágoa, aquelas pessoas que em tese fizeram alguma coisa para nós, será que fizeram mesmo? Porque nós temos que pensar que nós temos passado. Tá? Nós não estamos aqui com marinheiros de primeira viagem, não. Então nós também não somos tão bonzinhos quanto achamos que somos. E aí, a necessidade desse estudo. Perdoar para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, por isso que nós hoje viemos aqui e dizer para vocês a necessidade de nós lermos, de nós buscar na literatura espírita e não espírita,
mas uma religião, uma literatura até cristã, onde nos ensina a perdoar. Aí nós vamos ler aquilo ali, vamos estudar aquilo ali e vamos depois pôr em prática. Alguns de nós passamos lá pelo ensino primário, pelo ensino do segundo grau, enfim, e nós lá tinha aqueles velhos probleminhas, né? Um carro sai de Porto Alegre, uma velocidade X, vai até Caxias, e outro sai de Caxias a tal velocidade, em que ponto da estrada ambos vão se encontrar. E nós batia a cabeça, quebrava a cabeça para entender aquilo ali. Ou era tal de raiz quadrada, nós tínhamos uma dificuldade grande disso ali. Ah, mas o português tinha os porquê. Porquê com acento, porquê separado, porquê junto. Nós ficava ali. Se vai crase, não vai crase. E nós tínhamos que estudar muito aquilo ali. E aí a gente aprendeu. Hoje a gente consegue escrever mais ou menos certo, consegue pensar na matemática mais ou menos certo, sabe um pouquinho de física, sabe um pouquinho de química, um pouquinho de biologia, porque a gente estudou. E por que a gente não sabe perdoar? É porque a gente não estudou. A gente não houve alguém que estava ali ensinando nós a perdoar. E a Casa Espírita, através dos seus cursos que ela dá aqui, pode ser virtuais, mas também tem presencial, ela ensina exatamente isso. Porque tem uma coisa, nós só vamos perdoar se amar. E ninguém aprende a amar assim, nasce amando. A gente vai aprender a amar. Aprendendo a amar, a gente aprende a perdoar. Então, por isso que nós hoje vamos fazer assim, nesse pouquinho de tempo que a gente tem aqui, dá uma lidinha, só para vocês verem uma coisa, como é complicado perdoar, mas não é uma coisa impossível nós perdoar. Tá? Porque ele diz assim, pede a oração ensinada por Jesus, que Deus nos perdoe as ofensas na medida do perdão que oferecemos. Então, esse primeiro passo, lá na oração do Pai Nosso, está lá. E nós fizemos essa conversa, muitos fazem ela dioturnamente, ou seja, todos os dias. Não quero fazer prece, é difícil fazer prece, mas eu vou fazer o Pai Nosso, que é uma coisa mais fácil, que todos nós aprendemos ainda quando crianças. Agora, será que Deus nos perdoa? Será que Deus não lê os nossos pensamentos e quando nós dizemos assim, perdoa minhas ofensas, assim, ou o nosso Pai Nosso não tem continuação? A coisa é séria. Então nós temos essa dificuldade imensa, porque nós queremos o perdão, mas nós não queremos perdoar. E aí muitos ficam botando algumas coisas, nós espíritas mesmo ficamos acrescentando, mas eu não tenho amnésia, porque é difícil, porque não sei o quê. Gente, nós não somos mais marinheiros de primeira viagem. Perdoar, ponto. Como diz a minha amiga Carmen Valvassori. Tá? Não tem outro lero-lero. Perdoar é esquecer. É isso que diz a obra. Mas não tem a mais. Jesus, quando veio aqui, ele nos ensinou exatamente isso. E aí vem aquela passagem do nosso querido Mestre Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. Então, se nós não seguirmos os ensinamentos de Jesus, não chegaremos a mundos mais felizes. Vão continuar passando por um mundo de prova e expiação, com muitas dores e muito sofrimento, como é o nosso mundo. Tem hora que nós olhamos e falamos, como? É tanta pessoa matando, tanta pessoa morrendo, é tanta pessoa com guerra. Quando é que esse mundo vai ser um mundo de paz? Quando nós tivermos amor dentro de nós. Nós formos o proponente da paz. Porque a paz tem que sair de cada um de nós. Como é que vai ter paz? Quando tem amor, quando tem perdão.
Então nós não podemos guardar dentro de nós aquelas mágoas que nós guardamos. Somos sinceros, nós guardamos. Ah, o fulano me fez isso. Não, e aí aquilo passou 10 anos, 15 anos, quando encontra. Ah, pois é, mas lembra do fulano? Fulano era muito mal para mim. Era isso. Aí relembra tudo de novo. Esquece. Seja o que for, esquece. Porque foi assim que o Mestre nos ensinou. Nenhum momento ele disse para nós nos vingar. Nenhum momento ele mandou nós odiar. Nenhum momento ele mandou nós ter raiva de alguém. Mandou nos amar. Tanto é que ele diz aquele mandamento tão simples e tão completo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ou como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Fazei isso e estará salvo. É só isso que nós precisamos fazer, para nós conseguirmos, daqui a algumas décadas, chegar ao mundo em regeneração. Agora, se nós não fizermos, certamente vamos ser reprovados. Seremos os novos exilados da terra, porque ainda estamos mais para o mal do que para o bem. Ainda o mal prepondera em nós. Todo aquele que tem sentimento de vingança é mau. Todo aquele que tem orgulho, que tem vaidade, que tem ciúme, que tem inveja, que tem egoísmo, é mau. Isso não vem de Jesus. Vem dos nossos irmãos ainda em atraso espiritual. Isso não constrói nada. O que constrói é o amor, é a paz, é a fraternidade, é a bonança, é o carinho, é o amor, é a alegria. Então nós não estamos aqui para cobrar de ninguém, mas nós não podemos também deixar de falar as coisas que a doutrina expressa. E a doutrina espírita é uma doutrina muito clara. Ela não coloca panos quentes em nada, nem tanto o sol com a peneira. Então, se nós queremos realmente prepararmos a nossa partida daqui e chegar no plano espiritual, teremos que aprender o que Jesus ensinou para nós. E não ter apego nenhum bem material. Então, para perdoar é isso. Às vezes a gente fica de mal, por quê? Ai, fulano me agrediu. Ai, que fulano me disse isso. Ah, meu irmão me pediu um dinheiro, não me pagou. Não quero nem falar mais com ele. É assim. Muitos de nós estamos de mal às vezes com a mãe, com o pai, com a avó, com o irmão, com o tio, com o marido, o ex-marido. Nós estamos de mal, não falamos. E ficamos ainda mandando pensamentos negativos. Que nós, espíritas, sabemos que pensamento é vida. Que ele atinge o objetivo, sim. E só por isso, só no pensar mal, já é um mal. Então, por isso que nós estamos aqui dizendo para vocês, vamos estudar um pouco, vamos fazer reflexões, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter dificuldade. O nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco, ele tinha lá um obsessor. E esse obsessor já vinha há muitos séculos perseguindo ele. Até que esse obsessor conseguiu ver que ele era do bem. Quando ele aceitou a mãe desse obsessor lá na mansão do caminho. Aí ele disse, agora tu é outra pessoa mesmo. Tu é bom. Eu vou te abandonar, eu não vou mais te perseguir. E ali se viu livre daquele obsessor. Porque nós sabemos que nós não fomos tão bons assim. Nós passamos já algumas décadas, alguns séculos, né, de encarnações. Até para dizer a verdade, os membros da doutrina espírita dizem que nós somos espíritos milenares. Então vamos imaginar que nós já temos aí mais de 10 encarnações. Que essa possa ser a 11ª e a melhor de todas.
E por que nós vamos continuar ainda presos àquelas coisas do passado? Então, por isso que nós temos que realmente nos decidir. Tá? Não basta vir aqui na casa espírita, eu digo para vocês com muita clareza. Eu vou lá na quarta-feira, eu vou lá, tomo um passe, ouço uma palestrinha, tomo minha água fluidificada e está tudo beleza. Isso nós já fizemos muitas vezes isso. Agora nós sabemos o seguinte, o chamamento é agora. Tem lá a nossa presidente, tem lá embaixo o pessoal, mas ele falou que tem curso aqui? Tem curso sim. Eu posso participar? Pode. E não tem nada, não há perigo dos espíritos em pegar. Não tem nada disso. É nós começarmos a desvincular, ter um novo modo de olhar. E tirar 1, 2 noites por semana e estar aqui na casa estudando, vendo qual a realidade que nós não conhecemos ainda. E vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. Porque quem tem que mudar a nossa vida somos nós. As reformas vão acontecer de dentro para fora. Não é lá de fora que vai nos mudar. É nós é que temos que mudar. E quando aqueles inimigos nossos, ocultos, nos vê que nós somos diferentes, eles também vão nos deixar. E vai se aproximar de nós espíritos mais evoluídos, mais iluminados. Porque nós sabemos que tudo isso que nós estamos fazendo hoje aqui é sabendo que daqui a algum momento, daqui a alguns dias, algumas horas, daqui a um mês, algum ano, nós vamos embora daqui. E que a vida continua. Isso nós temos que ter clareza para nós. A vida continua após deixarmos essa roupagem física. E alguém vai nos dizer, e aí? Chegasse lá e saísse quase igual. Saísse com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e morri assim. Mas não foi para isso que você foi lá. Você fez um planejamento. E aqui o planejamento você não cumpriu quase nada. Você deixou praticamente passar em branco as nuvens a melhor oportunidade que você teve. Porque ainda hoje nós estamos apegados às delícias da matéria. A mesa farta, os passeios, as ilusões que a vida nos apresenta. Não é isso. Nós viemos aqui para trabalhar. E muito. Porque nós planejamos lá no outro lado. E às vezes o meio que nós temos de fazer alguma coisa por alguém é mesmo através da mediunidade. Então por isso que a gente chama o pessoal, estudem, comece a mudar a maneira do seu comportamento. Não perca o seu tempo, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, o livro do perdão nos diz uma coisa interessante. Ele diz assim, todos lembram do Nelson Mandela, né? Presidente da África do Sul, que esteve preso por 27 anos. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Esse é o maior aprendizado que uma pessoa pode ter, aprendendo o tempo todo. Se alguém comete um deslize com você, é preciso amar o processo de aprendizagem daquela pessoa com os erros que ela cometeu, entendendo que a perfeição não existe. Podia ler mais, mas só isso aí já dá para nós fazer um belo comentário. Como é que eu vou exigir perfeição de alguém que não é perfeito? E nem eu sou perfeito. Mas a gente quer. A gente exige. Tu jurou me amar por toda a vida. Mas isso foi lá aos 16, 17 anos. Agora eu fui para um outro lado, tu foi para o outro. Eu fui pela tua beleza física, agora ela acabou, eu não gostei mais desse jeito que tu ficou, ou você ficou. Eu tenho o direito de fazer uma nova escolha.
Porque nós somos ainda muitos leigos, nós estamos ainda aprendendo, nós não somos perfeitos. Mas o que acontece com a gente? Nós ficamos irados. Nós ficamos não entendendo e não querendo entender. E muitos de nós vão buscar essas pessoas que nos iludem. Traga o seu amor de volta. Em 7 dias, não sei o quê. E muitos de nós vamos lá. Porque nós queremos ser dono do outro. E nós não somos. Eu estou amigo da Rosa. A Rosa é minha amiga, não é minha amiga, ela está minha amiga. Porque a partir do momento que eu tenho a posse da Rosa, que é a minha querida presidente, eu vou ter ciúme, eu vou ter inveja a hora que ela for dar atenção a outra pessoa mais do que a mim. Então nós não podemos ser assim. Ah, é meu filho. Não, está meu filho. Quando eu começo a botar esse meu, é o grande sinal do orgulho e do egoísmo dentro de mim. Meu marido, minha mulher. O que disse? O que comprou? Onde é que está a nota fiscal? Eu digo para os objetos, o meu óculos. Que eu comprei, é meu. Agora, no mais, sou, mas não é dono de ninguém. Então é isso que nos faz ainda perder tempo aqui e muitas vezes, muitas mágoas, muitas mazelas dentro de nós vêm desse posicionamento nosso. A gente fala aqui um pouquinho porque realmente o tempo voa, mas só para vocês terem uma pincelada disso tudo, é exatamente assim que a doutrina nos ensina. Que nós temos que aprender a caminhar aqui. Aprender a ver as coisas, a discernir. Porque nós dissemos muito claro. A gente às vezes se prende às coisas. Ah, minha joia, eu não sei o que. Mas tudo fica aqui. Tudo fica aqui. E se ficar aqui, não é meu. Meu é o que eu levo, que é o meu espírito. No mais, eu não tenho mais nada aqui. Então, por isso que a gente tenta mostrar para os nossos irmãos que uma das coisas que nos retém aqui na face da Terra é as posses. Então, quando desencarnamos, nós não seguimos para o plano espiritual, porque nós estamos apegados à minha casa, o meu apartamento, o meu carro, a minha roupa, o meu guarda-roupa, não sei. Não nos apegamos. A Casa Espírita faz campanhas 1000. Trago roupa de criança. Ah, mas isso aqui eu vou guardar porque é quando eu casei, lá nos 15 anos, 16, eu casei, mas o vestido era manequim 38, agora estou usando manequim 48, nem serve mais, mas está guardadinho lá. Ah, o meu terno de casamento era magrinho, mirradinho, agora estou com... Está lá guardado, ocupando espaço. A gente não dá. Então, por isso, meus irmãos, quando a gente vem na casa espírita, a gente vem aqui conversar um pouquinho, a gente coloca algumas coisas. Se perdoar aos homens as faltas que eles cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Está lá no nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só li para vocês, porque aqui vocês têm que entender. Quando for lá fazer a leitura, não é essa leitura. Tem que fazer uma reflexão sobre isso. E aí, às terças-feiras de noite, nós temos um curso online, que pode ser feito de casa, que é sobre estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas poderão se inscrever e ali, em conjunto com as outras pessoas, a gente vai aprofundando o estudo. Alguns são autodidatas, até podem ler e aprender sozinhos, mas a grande maioria precisa de um facilitador. E aí a gente aprende um com os outros. Mas eu não quero fazer o Evangelho, eu quero fazer as obras de André Luiz.
tem alguns dias que tem as obras de André Luiz de tarde, de manhã. Né? De manhã parece que é. Então, a pessoa pode chegar aqui na casa, perguntar quando é que é, dá ali o nomezinho, a pessoa dá o telefone, já escreve lá no curso, e naquele horário atrasado vai entrar lá, da sua casa, do conforto do seu lar, e vai estudar. Mas eu quero iniciar, eu não sei nada. Aí só vim segunda-feira à noite aqui. A casa tem um grupo de iniciantes, onde as minhas dúvidas eu posso perguntar. E se o facilitador não souber, certamente ele vai pesquisar e vai dar a resposta. E vocês vão ver que a vida de vocês vai ser melhor. Que o momento da atual existência vai se modificar. Porque essa é a oportunidade. A casa espírita está aberta. Sempre vai estar aberta. Para todos aqueles que queiram estudar. Isso não quer dizer que qualquer um de nós, que estamos aqui na casa de Paulo de Tarso, somos perfeitos. Nós somos os mais necessitados, com certeza. Mas é o esforço que a gente faz de estudar em casa para trazer a palavra para vocês e tentar também fazer essa reforma interior que tanto necessitamos na presente existência. Mas nós temos uma disciplina. A doutrina espírita exige de nós uma disciplina. Mas que essa disciplina vai só acontecer quando nós já tivermos mais evoluído um pouquinho. Porque alguns, depois do estudo, poderão passar para a mesa mediúnica, poderão passar para os trabalhos da casa, e aí exige uma certa disciplina de horário. Né? Estar presente, de não faltar. Aí é uma série de outras coisas, mas isso é depois. Mas no estudo é tudo tranquilo. Meus irmãos, poderíamos ficar aqui falando desse início do capítulo de 1 a 6, aqui do capítulo 10, por mais algum tempo. Mas as horas passaram, o relógio desceu muito rápido, já são 4h32 ali, e eu agradeço a paciência de vocês, peço ao nosso querido Mestre Jesus, que através dos benfeitores espirituais, nos abençoe, que nos dê realmente as condições para que recebemos tudo aquilo que viemos buscar nesse momento e que ao sair daqui e indo para os nossos lares, possamos levar a paz, a tranquilidade e o nosso coração realmente muito fraterno, né, das coisas boas e com a mudança necessária que precisamos fazer para realmente ganhar o reino do céu. Muita paz, muita luz, muito obrigado.